França coloca 54 departamentos em alerta vermelho e 35 em alerta laranja devido à onda de calor. Justiça belga pede ao Parlamento grego para levantar a imunidade do ex-comissário Dimitris Avramopoulos, investigado por ligações ao escândalo Qatargate. Peter Murrell, antigo líder do Partido Nacional Escocês, condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por desvio de fundos do partido. A União Europeia prepara a separação das negociações de adesão da Moldova e Ucrânia ao bloco, podendo os países agora seguir caminhos diferentes. Messi faz bis e é agora o maior goleador em mundiais. Argentina, França e Noruega carimbam um apuramento para a fase a eliminar. França colocou 54 departamentos em alerta vermelho e outros 35 em alerta laranja devido às temperaturas excepcionalmente elevadas para esta semana. De acordo com o Serviço Meteorológico francês, as temperaturas diurnas vão rondar os 40 e os 42 graus Celsius, enquanto as mínimas noturnas deverão situar-se entre os 18 e os 24 graus Celsius na maior parte do país. No total, mais de 90% da população francesa está exposta a um calor extremo e excepcional. Os alertas surgem depois de terem sido registadas pelo menos 40 mortes por afogamento em França, ocorridas enquanto as vítimas nadavam em zonas sem vigilância para procurar alívio da onda de calor que assola o país e outras partes da Europa. Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro francês afirmou que as vítimas mortais registadas desde quinta-feira eram, na sua maioria, jovens. Entretanto, a Espanha deu início ao verão, com grande parte do país em alerta devido às temperaturas que se prevê que rondem os 40 graus Celsius. Na capital, Madrid, turistas e residentes procuraram sombra, bebidas frescas e gelados para se refrescarem. Prevê-se que a onda de calor continue a assolar Espanha, pelo menos até quarta-feira, enquanto a Bélgica, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido continuam a registrar temperaturas muito elevadas. Mais de 2.000 pessoas morreram em toda a Europa por causas relacionadas com o calor nos últimos 4 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria das mortes era evitável. A Justiça belga pediu ao Parlamento grego para levantar a imunidade do ex-comissário da União Europeia, Dimitris Avramopoulos, com vista à execução de um mandado de detenção. As autoridades belgas afirmam que Avramopoulos recebeu dinheiro de uma rede criminosa ligada ao escândalo Qatargate, um esquema de subornos envolvendo o Qatar e Marrocos, que atingiu o Parlamento Europeu em 2022. O ex-comissário argumenta que a sua participação na organização Combate à Impunidade era honorária e que recebeu um parecer positivo da Comissão Europeia. Quando o escândalo do Qatargate rebentou, em dezembro de 2022, o ex-comissário esclareceu que a remuneração que recebeu da ONG foi declarada e tributada na Grécia. Em comunicado, Avramopoulos deixa claro que não fará uso da sua imunidade parlamentar e acrescenta que irá recorrer à justiça grega para investigar a questão. Dimitris Avramopoulos demitiu-se da organização assim que foi informado sobre os desenvolvimentos relativos ao escândalo Qatargate em Bruxelas. Peter Murrell, o antigo líder do Partido Nacional Escocês e ex-marido da antiga primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão. O político de 61 anos foi condenado em maio pelo desvio de mais de 400 mil libras de fundos do partido. You stand up, please. If you had been found guilty of this charge after trial, I would have imposed the sentence of 7 years imprisonment. Having pled guilty at the preliminary hearing, I impose a sentence of 5 years, 3 months imprisonment. I shall backdate that sentence to the 25th of May 2026, when you're first remanded in custody. Peter Murrell terá usado o dinheiro para comprar relógios de luxo, uma máquina de café, artigos da marca de luxo Montblanc e uma autocaravana. A polícia recebeu uma queixa por possível má gestão das finanças do partido em 2021. Os agentes detiveram Murrell durante buscas em sua casa em 2023. Murrell foi presidente do Partido Nacional Escocês de 2001 a 2023. A polícia da Escócia disse que a sentença era uma prova de que aqueles que desobedecem à lei não escaparão à justiça, independentemente do perfil ou papel que possam ter.
A União Europeia começou a preparar o terreno para dissociar o processo de adesão da Moldova do da Ucrânia, depois de ambos os países candidatos terem superado um veto de 2 anos para abrir o seu primeiro bloco de negociações. Durante uma intervenção numa cimeira em Bruxelas, Ursula von der Leyen sugeriu que uma separação poderá em breve ser inevitável, afirmando que cada país candidato é responsável pelo seu próprio progresso, com base no mérito. It depends on Moldova and the willingness and the capability to do the necessary reforms. I have not the slightest doubt that they are absolutely able to do this because we've seen the enormous progress beforehand. And as soon as possible, we will then open all the other clusters. Os dois países têm estado informalmente emparelhados desde o início da guerra, mas o presidente do Conselho Europeu, António Costa, elogiou a Moldova por ter levado a cabo reformas rapidamente, prevendo o rápido desbloqueio dos blocos de negociação restantes. Embora a adesão da Moldova tenha avançado sem sobressaltos e com controvérsias mínimas, o par tornou-se problemático devido à complexa percepção de deixar um país em guerra para trás, na lista de espera. A questão continua a ser altamente sensível em Kiev, com o presidente Volodymyr Zelensky a instar os líderes da União Europeia a manterem um processo de adesão simultâneo para ambos os países, sendo a integração vista como uma garantia vital de segurança futura. Bruxelas quer evitar um cenário em que Chisinau avança sem dificuldades e Kiev fique para trás por motivos políticos. A cimeira entre a União Europeia e o Reino Unido, prevista para 22 de julho, parece cada vez mais em dúvida, depois do primeiro-ministro britânico Keir Starmer ter anunciado a demissão esta segunda-feira. Bruxelas confirma que os planos estão a ser reavaliados. Isso mesmo foi dito na conferência de imprensa pela porta-voz Paula Pinho. On the question of the EU-UK summit, against the announcement this morning of the resignation by Prime Minister Starmer, we are reassessing with President Costa and the UK the opportunity of still holding the summit as had been announced last week, and we will take it from here. O governo de Starmer tinha retomado as relações com a União Europeia, que estavam tensas após o Brexit, uma prioridade do mandato. Estava prestes a concluir uma série de acordos para reforçar o comércio, integrar os mercados de eletricidade e impulsionar a mobilidade dos jovens, a tempo da Cimeira de Julho, a segunda do género. Num púlpito frente ao número 10 da Downing Street, esta segunda-feira, Starmer apresentou um calendário para a saída, segundo o qual um novo primeiro-ministro seria empossado mais tardar em setembro. Parece cada vez mais provável que Andy Burnham, antigo presidente da Câmara da Grande Manchester, considerado favorito para suceder a Starmer, possa assumir o cargo em meados de julho. Climatologistas alertam os europeus para os perigos das noites tropicais à medida que mais uma onda de calor abrasadora assola o continente. As noites tropicais ocorrem quando a temperatura nunca desce abaixo dos 20 graus num período de 24 horas. Embora alguns países estejam habituados a este fenómeno, as nações com climas mais frios estão a testemunhá-lo com maior frequência, especialmente durante as ondas de calor. No Reino Unido, a probabilidade de se registarem 3 noites tropicais consecutivas em julho aumentou significativamente devido às alterações climáticas, segundo constatou o Serviço de Meteorologia britânico. Enquanto num clima pré-industrial tal evento tinha uma probabilidade inferior a 1% por ano no Reino Unido, essa probabilidade subiu agora para aproximadamente 20% por ano. As noites tropicais podem ter um impacto significativo na saúde humana, uma vez que o corpo regula a sua temperatura durante a noite e recupera do calor do dia. Isto pode levar a um aumento do stress cardiovascular e a perturbações do sono. Estudos demonstraram que as temperaturas noturnas elevadas também estão associadas a um aumento da mortalidade, particularmente entre idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes. Como resultado, algumas escolas estão agora a considerar alterar os horários dos exames para ajudar a proteger os alunos que não estão a dormir bem devido às altas temperaturas noturnas. Não têm faltado motivos de festa aos adeptos argentinos no arranque do Mundial. A vitória sobre a Áustria por 2-0 na segunda jornada do Grupo J valeu o apuramento para os 16avos de final. E o astro da equipa, Lionel Messi, bate recordes de cada vez que entra em campo. Foi dele o primeiro golo perto do intervalo. Messi redimiu-se depois de ter desperdiçado um penalti no início da partida. Na segunda metade, a Áustria soltou-se e ficou mesmo perto de empatar.
Mas a Argentina voltou a ser carregada por Messi, que chegou ao bis no período de descontos. O jogador do Inter Miami é responsável por todos os golos da Albiceleste até ao momento e continua a fazer história. Já marcou por 18 vezes em campeonatos do mundo e isolou-se como o melhor marcador de sempre na competição. Mais tarde foi França a entrar em ação diante do Iraque. Conseguiu um triunfo confortável por 3-0 num encontro que esteve suspenso 2 horas devido a uma tempestade. A superestrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, abriu o marcador aos 14 minutos. Os franceses ainda tiveram mais chances para reforçar a vantagem, mas não as concretizaram. De regresso ao relvado após a interrupção, Mbappé voltou a ser decisivo. Precisou apenas de 9 minutos para fazer o 2-0, assistido por Ousmane Dembélé, que assumiu pouco depois o papel principal. O 3-0 da autoria do bicampeão europeu pelo Paris Saint-Germain deu mais força à vitória, que garantiu a qualificação de França para a fase eliminar e deixou muitos rostos fechados em Bagdá. No primeiro Mundial em 28 anos, a Noruega tem dado bons sinais e confirmou-os com uma vitória por 3-2 frente ao Senegal. Marcus Pedersen colocou a seleção nórdica na frente do placar já em cima do descanso, na sequência de um erro defensivo do conjunto africano. O craque do Manchester City, Erling Haaland, assinou um bis pelo segundo encontro consecutivo. Na estreia em campeonatos do mundo já leva 4 golos. Está igualado com Mbappé no segundo lugar da tabela de marcadores, atrás de Messi, que neste torneio encontrou o fundo das redes em 5 ocasiões.